proibição pode ser um retrocesso na política do uso medicinal, então, da cannabis? Eu entendo que não. Inclusive, é necessário destacar que um dos fundamentos da nota é de que não existe uma comprovação científica da efetividade da substância. E é importante, né, também esclarecer que, tirando os casos daquelas convulsões sucessivas, né, em que efetivamente existe uma demonstração de eficácia, os demais casos também não estão, como se gosta de dizer, cientificamente comprovados, tá? Inclusive, tem notas da Sociedade de Psiquiatria não recomendando o uso da maconha, inclusive a sintética, tá, para fins medicinais. Então, a Anvisa, eu até achei bem interessante essa resolução, porque faz uma afirmação com relação à maconha in natura, mas, a bem da verdade, a afirmação também cabe para a própria maconha sintética. Eu sei que tem todo aí um apoio, né, a essa causa, mas não tem essa comprovação, tá? Eu conversei com vários profissionais, visitei instituições de saúde, porque tivemos que votar um projeto aqui na Assembleia que autorizava o Estado de São Paulo a adquirir. O governador Tarcísio, inclusive, sancionou esse projeto, tá? E eu fui uma das que questionei o projeto. Por quê? Porque o dinheiro não cai do céu, né? O dinheiro do SUS que vai ser utilizado para adquirir esses medicamentos, agora eu não estou falando da in natura, já do medicamento, ele vai ser desviado, entre aspas, de outros medicamentos que já têm comprovação científica de longa data, tá? Então, eu penso que é uma resolução que reabre uma discussão. Muito embora utilizou um argumento só para a in natura, porque eles têm medo de haver algum tipo de desvio, existem tratados internacionais que eles não querem descumprir, acaba abrindo essa discussão novamente, o que eu acho saudável. A Janaína misturou um pouquinho aqui a parte medicamentosa, que não está na nota da Anvisa, só para o nosso telespectador entender. A gente está falando aí da cannabis assim, in natura. Sim, mas para fim medicinal. Para fim medicinal. Tudo é para fim medicinal, vamos começar, porque nada é para uso de drogas. Tudo para fim medicinal. Nesse fim medicinal, a gente aqui no Brasil, a gente não planta, não tem autorização para plantar. Apesar que o STJ, isso é muito importante, tem dado várias autorizações. Então, por exemplo, nós vamos ter que entender se essa nova decisão da Anvisa vai ter impacto, por exemplo, nos casos em que o STJ está autorizando, inclusive plantações grandes, né, para um paciente. Porque a gente utiliza, muitos pacientes dependem, então, do extrato da cannabis para continuar o tratamento. Gente que tem convulsão é essencial, mas aí existe esse extrato e existe o in natura. A nota se trata do in natura, só isso, para a gente deixar... Só que o que eu quis dizer é o seguinte, ao justificar... Sim. Para além de dizer que pode ter desvio, pode ter descumprimento de tratado internacional, a Anvisa diz, não há comprovação científica. Isso. E também para o extrato ou para a forma sintética, para muitas doenças em que se alega ser algo positivo, não tem essa comprovação. O único caso em que existe consenso é este das sucessivas convulsões. Porque quem está ouvindo agora, que depende do extrato da cannabis, pode estar se sentindo aqui ofendidíssimo, porque lutaram bastante para conseguir esse direito, para estar vivo, inclusive. Então, não, mas não é ofensa a gente trazer outra informação. Não, eu tenho que colocar para o nosso telespectador porque, assim, que está sendo... Essa discussão é importante, porque assim, não tem comprovação, né? A gente tem que falar, porque o dinheiro do SUS vai ser utilizado também, né? E hoje a gente tem todo um movimento para utilizar cada vez mais em situações menos e menos comprovadas, entendeu? Então também é uma questão de decidir para onde é que vão os recursos, que são públicos e são escassos. Bom, Janaína, acho que todo mundo já entendeu, né? Agora vai Tardelli. Vamos tentar usar as palavras com correção para que as pessoas possam entender exatamente o que eu vou dizer. A razão da proibição da Anvisa é o desvio do uso da... Isso é para a polícia, não é para a Anvisa.
Né? Os órgãos, os equipamentos de segurança têm que se adequar para esse tipo de fiscalização. Certo? O uso recreativo da maconha, como de qualquer outra droga, certo? Ele é proibido pela lei de tóxica. Nós estamos falando do uso medicinal, nós estamos falando do uso recreativo. E a flor da maconha, ela tem aplicação, sim. Por exemplo, ela é muito mais eficiente para aplacar dores intensas. Há poucos dias atrás, e veja como que as coisas caminham. Tudo isso começa quando os Estados Unidos, em 1972, num histórico discurso do então presidente Richard Nixon, declara a guerra às drogas. A partir daquele momento, todas as pesquisas que eram feitas com os elementos psicoativos das drogas que foram incluídas como inimigas foram praticamente paralisadas. Porque elas foram jogadas em ilegalidade. Hoje, por exemplo, tem se descoberto que o uso de determinados psicoativos, de determinados psicodélicos, pode auxiliar e muito na cura de doenças, como a depressão grave. Certo? E há universidades americanas, certo? Um próprio trumpista, me fugiu o nome dele agora, certo? Nesse congresso, olha, nós temos que olhar isso com olhos mais científicos, porque há fatos efetivamente, dados efetivamente concretos, de que a droga, ela não existe somente para o uso ilícito, vamos dizer. Uhum. Na farmacopeia brasileira, a maconha, ela desaparece em 1970. Eu conheci cidades no interior do Brasil em que as pessoas têm pé de maconha plantado no fundo do quintal porque elas não têm acesso a medicamento, não têm acesso ao atendimento médico, que foi depois propiciado pelos mais médicos, e eles têm que passar dor. A medicina surgiu, não surgiu para curar o câncer, a medicina surgiu para aplacar dor da guerra, do tombo, do acidente. A maconha era eficiente para isso, é eficiente e é usada até hoje largamente no interior do Brasil. Largamente. Ninguém lá é, aspas, maconheiro. Certo? O que as pessoas usam a maconha para esse fim. O THC, certo? Ele tem qualidades medicinais. O que se proibiu, e agora a proibição começa a valer em setembro, porque há importações ainda em curso. Cairia para, por exemplo, a Polícia Federal. Olha, nós vamos monitorar com muito maior precisão o destino da maconha in natura, para que ela seja efetivamente destinada ao uso medicinal. O que a gente não pode é provocar uma situação de insegurança. Eu conheço várias pessoas, Janaína, que fazem uso do óleo da cannabis. Eu conheço várias pessoas. Sim. De memória aqui, eu me lembro de pelo menos 5. Uhum. Cuja vida ganhou uma outra qualidade. Sim. Uma outra qualidade. Estas pessoas vivem num constante estado de instabilidade, de tensão, porque elas sabem que elas caminham entre a legalidade e a ilegalidade, é um fio de navalha. É sobre isso que eu estava falando. É essa intranquilidade que nós não podemos estimular. Claro que ninguém é a favor, olha, vamos liberar, enquanto estiver proibido, tem que ser proibido. No dia que liberar o uso o uso recreativo da maconha, se um dia for liberado, bom, então a discussão é outra. Mas até lá, olha, nós não temos no Brasil permitido o uso recreativo da maconha, como é na Holanda, como em vários estados dos Estados Unidos. O que a gente tem é isso. A importação medicinal, essa portaria da Anvisa, eu fui alertado ontem. Sim. Por vários amigos, desesperado. E agora? O que eu faço? Olha, é a única coisa que passou minha dor. Eu tinha 5 convulsões diárias. Eu passo a ter, Tardelli, uma convulsão a cada 90 dias. Mas essas pessoas, só para eu entender, elas importavam in natura para fazer o óleo aqui ou elas já importavam sintetizado? Não, o sintetizado é muito caro. A maioria das pessoas não tem dinheiro para isso. Entendi. O sintetizado é muito caro. Então eles importam a flor.
Eles importam. Então, na tua leitura, essa nota pode ser decorrência de lobby, por exemplo? Não sei decorrência do que pode ser. Entendeu? Porque eu estou tentando Sei, entender, eu sei onde né? você Eu acho que é importante a gente chegar. abrir a discussão aqui. Eu não consigo imaginar isso. Mas eu acho que não é papel da Anvisa esse papel de estabelecer o poder de polícia sobre a destinação da droga. Você poderia, já que essa droga tem uma finalidade lícita e outra, só tem uma finalidade lícita. Todas as outras são ilícitas. Então, cumpre quem? O aparato de segurança pública fazer isso. A Polícia Federal fazer isso. Certo? A Anvisa, eu quero crer, agiu num excesso de rigor. Porque, por exemplo, uma situação concreta, né? Vamos imaginar, o STJ permitiu que alguém ou algumas pessoas fizessem a sua plantação. Concordando ou não, é fato, né? Essas pessoas hoje, elas importam as sementes? Porque existem muitos inquéritos na Polícia Federal por força da importação de sementes. Eu preciso que vocês sejam muito sintéticos agora. Eu só quero fazer... Esse tema realmente é um tema que ele tem assim, várias eu prometo voltar a esse perspectivas, tema. Entendeu? Existem vários tipos de cannabis, vários tipos, são mais de 26. Sim. Certo? Algumas se prestam a isso, nem todas são produzidas no Brasil. Certo? Alguns são produzidos em laboratório. Então, essa importação é necessária. Então, já que eu tenho pouquinho tempo, deixa eu só recomendar o livro que eu queria recomendar. Pode recomendar. Olha, para quem quiser compreender a escravidão no Brasil, há um livro que é obrigatório, precioso, uma pesquisa histórica fabulosa, feita pela Eliane Alves Cruz. Nada digo de ti que em ti não veja. Eliana Alves Cruz, maravilhosa, nós chamamos, tá? Pronto, fico assim, que eu vou terminar com chave de ouro esse debate.